Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e neste momento nós vamos continuar nossos assuntos referentes à Roma Antiga, ok? Lembrando que nós já tratamos desse assunto, porém iremos nos aprofundar aqui nos pontos referentes ao cristianismo e também sobre a questão do enfraquecimento e fim da Roma Antiga do Ocidente, ok? Lembrando que a Roma Antiga será dividida em duas, como nós iremos tratar neste assunto. Outro ponto. As dúvidas que vocês tiverem relacionadas aos assuntos a partir deste vídeo, anotem para que elas possam ser retiradas lá na nossa videoconferência. Vamos lá? Bom, nós sabemos que a Roma entrou, o Império Romano entrou em crise, né? E dessas consequências da crise, né, a questão das invasões dos povos germânicos, o enfraquecimento do exército, a crise econômica e do escravismo, resultou em algumas consequências. Também vai se fortalecer uma nova religião, né, que é contrária àquela religião politeísta existente na Roma Antiga. Esta religião era a religião que foi deixada por Jesus Cristo. Cristo, né, esse homem que passou pela, pela região da Roma Antiga, ali, né, pela região do Oriente Médio, tá bom? Bom, com a descrença na religião oficial do Império, buscou-se então um conforto ou então uma forma de tentar encontrar um lugar de paz, né, de calma, e esse lugar de conforto foi encontrado na religião cristã, tá certo? Por conta das aflições que os povos, que as pessoas, né, o povo romano estava passando. Então, o povo romano foi se vinculando à religião do cristianismo. Lembrando que a religião do cristianismo passou por uma etapa de perseguição, né? Onde ela foi perseguida pelos romanos, né? Jesus veio e começou a pregar palavras de amor, de igualdade entre as pessoas e condenava a violência. E com esse discurso, ele se tornou uma ameaça para Roma. Então, houve uma perseguição a ele e ele foi então morto. Porém, antes dele morrer, ele transmitiu os seus pensamentos, os seus ensinamentos para os seus apóstolos, tá bom? E com isso vai se começar aí uma propagação dos seus pensamentos. Os seus pensamentos serão levados a várias pessoas em diferentes regiões do Império Romano. E com essa transmissão dos pensamentos, começou-se então uma perseguição aos seguidores de Cristo pelo Império Romano, que só vai ter um fim lá com Constantino em 313, quando ele concede a liberdade ao culto cristão através do Edito de Milão, tá certo? Um documento que permitia então que os cristãos tivessem liberdade de culto. Bom, depois de muito tempo, o cristianismo vai se vincular ao Império Romano, vai se vincular ao Estado Romano em 380, no governo de Teodósio. O cristianismo vai então se tornar a religião oficial do Império, tá certo? Então, olha só, passou de uma religião perseguida pelos romanos para uma religião que seria a oficial do Império. Sabendo disso, desse fortalecimento, nós podemos entender agora a crise do Império Romano e os povos do Mediterrâneo, né? No século II, com a crise do Império Romano, a crescente gastos para a manutenção do Império, o aumento dos impostos e a desvalorização da moeda. Porque se eles queriam manter o Império, eles deviam que aumentar os impostos. Aumentando os impostos, a população ficou cada vez mais insatisfeita e vivendo na miséria por conta dos altos impostos, ok? Então nós temos aí o início da crise do Império Romano. Há uma ruralização também do Império. A ameaça dos povos germânicos, né, na fronteira do Império vai fazer com que há uma migração das cidades para o campo das pessoas, por medo então dos invasores germânicos. E se dá aí um processo de colonato. O que era o processo de colonato? Era uma relação, né, de exploração da terra, em que a pessoa iria entrar em acordo, iria cultivar a terra e em troca do cultivo da terra e ganhar alguma coisa do que ele cultivasse ali, ele ia entregar a parte do que ele produzisse ao proprietário, tá bom? Para enfrentar a crise, o imperador Diocleciano vai instaurar um novo governo, a tetrarquia, como um modelo de governo. Depois disso, vai vir o imperador Constantino,
que também vai transferir a capital do império para Bizâncio, e lá na frente o imperador Teodósio vai dividir o império entre os seus filhos, né? Entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, a capital ficava em Roma, e o Império Romano do Oriente, a capital ficava em Constantinopla. Bom, o Império dividido vai promover algumas melhorias na administração. Em contrapartida, as fronteiras vão sofrer uma maior pressão dos povos germânicos, tá certo? Ou seja, os povos germânicos vão intensificar aí os ataques às fronteiras romanas para conseguir dominar esses territórios. Como vocês podem ver no mapa aí, tá vendo? Em amarelo nós temos o Império Romano do Ocidente e em rosa o Império Romano do Oriente. Essa divisão, né, que vai acontecer em 395. Bom, os povos germânicos. Esses povos germânicos, nós estamos falando aí, que começaram a invadir, né, o Império Romano, eles habitavam a região da Germânia e eram diferentes povos: os alamanos, os burgúdios, os francos, os godos, os jutos, os ostrogodos, saxões, suevos, vandalos, visigodos e outros, né? Esses povos germânicos tinham um aspecto, eles tinham características de guerreiro e também eram agricultores. Eles não tinham uma organização escrita, todas as suas leis e organização era toda feita através da oralidade, ok? Bom, com essas invasões e essas ameaças às fronteiras e o Império Romano do Ocidente, vai se começar um enfraquecimento. E aí esses conflitos entre hunos e germânicos vão intensificar ainda mais o ataque germano a Roma e a sucessão de ataques e saques ao Império. E em 476 chegamos ao fim do Império Romano do Ocidente, em 476, quando o Império Romano do Ocidente não resiste mais aos ataques, e então ele acaba sendo enfraquecido de vez e tendo o seu fim em 476. O Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai demorar mais um pouco, né, para chegar ao seu fim. Então, pessoal, nós chegamos ao fim deste resumo sobre a influência da religião cristã, né, como a religião cristã como chegou a se tornar uma religião oficial do Estado, né? E também nós vemos como foi o processo de enfraquecimento do Império Romano do Ocidente. Lembrando que na nossa próxima videoconferência nós iremos nos aprofundar nesse ponto referente ao cristianismo e ao enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, e iremos também resolver questões referentes ao assunto da Roma Antiga no geral, ok, pessoal? Então é isso, um forte abraço para vocês e até mais.